Chegamos à metade da Rota 66. Até aqui já passamos pelos estados de Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas. Veja agora a gente percorreu os estados do Novo México e Arizona. Se você perdeu o último vídeo, clica aí no cantinho superior da tela. Roda a vinheta! Vocês acabaram de ver aí que não tem nada, é a cidadezinha histórica De Glen Hill. E olha como a Rota 66 tá por aqui. Bem ruimzinha. E aqui em Tucumcari, a gente entrou nessa lojinha de souvenir, ó, que legal. Tudo que a gente viu na rota, transformado em souvenir. Posto Texaco antigo, as plaquinhas, ó, da Coca-Cola, das outras marcas antigas, né, lá em cima. Bem legal a lojinha. Parece uma loja antiga, mas feita. E é bastante difícil de novo de falar aqui na rua, pra gravar, por causa do vento. A ventania continua. E essa daqui é uma cidadezinha Tucumcari, legal. Você entra essa rua todinha aqui, ó, é a Rota 66, e tudo preservado, ó, as plaquinhas de neon, gente, parece uma viagem no tempo essa rua, bem legal. E agora é o metro quadrado mais típico que a gente pegou, né, assim, de estrada. Hotelzinho histórico, placa de neon, muito tradicional da época. Fechado, eu acho, não tem ninguém. Souvenirs, tem só um gatinho ali, ó. E olha que bonitinho. Parece, esse hotel, ele tem uma particularidade, ele tem as próprias, né, as próprias garagens, a gente vê que não tá mais em uso. Puxa. De 1939 ele.
aberto ao público, ele só tá fechado pro inverno. Mas ó, tá tudo bem conservado. Tudo bonitinho. Dá até vontade de se hospedar aqui. Já faltam só 2 estados depois daqui para terminar a Rota 66. Então nos falta ainda Arizona e nos falta Califórnia, pra gente completar todo o circuito. Já 3.000 milhas aí de Rota 66. Então acabamos de sair da cidade de Albuquerque, tá pra lá, cidade de Albuquerque, e paramos já na nossa primeira atração, que é essa ponte que divide não, que passa por cima do rio Porco, Rio Porco, né? Que se chama. Ele tá meio seco. E o visual aqui é bem... Opa, quase que eu caí. Essa é um trajeto original, né? Mas ela houve uma reforma, ela é uma ponte de 1933. Também toda feita de rebite. E é o que sobrou. É isso, né? Se passa mais carro, fica parado. Mas o visual é bem bonito. Montanhas com neve. Vamos nessa. E aqui tem alguns cactos, ó. Cuidado com o cacto, rapaz. Continuamos aqui. Agora a Rota 66 ela tá ficando um pouco mais deserta, vamos dizer assim, né? Já não tem mais nada. A Interestadual tá bem lá. Para ali, onde aqueles carros estão passando lá, e a gente tá seguindo na original. Então assim, a expectativa é que fique um cenário mais privativo, vamos dizer assim. E ali segue as montanhas, ó, cobertinhas de neve. E a gente fez um pequeno desvio, a Rota 66 tá bem aqui. E a gente vai passar por uma ponte que servia, né, de ligação na época. De 1929, tem um canyon aqui na frente. Eu vi fotos de carros passando, vamos ver se a gente passa. Tá nervoso? Ela tá aqui na frente. Isso ali na frente é tudo um canyon, tem um precipício. Espero que ela esteja bem conservada. Olha aí, é uma ponte antiga. Saímos do Novo México, entramos agora no Arizona, e a parte oeste, noroeste do Novo México e também nordeste do Arizona, ela tem muita cultura indígena, né? E ainda tem muitas tribos aqui por essa região, e eles cultivam muito isso, né? Inclusive muitas terras são indígenas, muitos dos lugares por onde a gente passa que são turísticos são de indígenas. Então a gente vê muito isso no tipo de souvenir, nas placas, no tipo de passeio. E a gente tá entrando aqui numa cidadezinha chamada Holbrook. Parece que a cidade parou no tempo, assim, no bom sentido, porque a Rota 66 passa no meio dela. E possivelmente essas pequenas cidades, elas nasceram por conta da Rota 66, né? Ou cresceram a partir dela. E Holbrook é um charme. E apesar de ter muita coisa legal, conservada e restaurada, tem muita coisa que a gente não entende muito porquê que elas se acabaram, por exemplo. Provavelmente são coisas da época, né? Isso, são coisas da época da Rota 66, né? Na época que era o auge da rota. Aquele hotelzinho ali. A gente viu alguns postes, ó, por exemplo, esse daqui. Você vê que as placas é tudo antigo, esse outro aqui, ó. Então tem algumas coisas. Um outro ponto turístico que a gente vai lá na frente, inclusive aparece no filme do
Forrest Gump, também está acabado. Então tem algumas coisas muito bem preservadas e restauradas. Tem alguma, ó, por exemplo, essa placa antiga aí restaurada. Mas tem coisas antigas que simplesmente se acabaram. E aqui está o nosso próximo ponto de parada. É um pote de ouro. Já aqui dentro do motel Wigwam, a gente resolveu parar para dar uma volta, conhecer. E dentro tem uma espécie de museu com alguns itens que o antigo dono colecionava, incluindo itens indígenas que ele colecionava, coisas da geografia local. Então tem muita pedra, tem madeiras petrificadas, ó. Então ele fez mais um museuzinho dele e fica aberto aqui pro público. Ali tem a recepção, que é uma área de souvenir também. E ao redor, que a gente vai já mostrar, são os quartos. Os quartos são uma espécie de oca, né, indígena. Ele fez, e eu vou já contar a história de como foi essa ideia. A minha avó tinha uma dessa. Uma máquina de costura antiga. Muita coisa antiga. Por favor, não toque. E tem coisas assim que eu nunca nem tinha ouvido falar, ó. Uma sacola de água para usar no deserto. Eu não sei se os indígenas usavam isso ou se usam isso ainda até hoje. Muitas pistolas, né? Muitas armas. Pontas de flash, quadro em cima. Aqui, né? E aqui é a recepção do hotel, ó. Ó, ainda é... Olha que legal, e tá bem quentinho aqui. Lá fora tá frio, isso aqui esquenta bastante. E aqui na frente tem o espacinho para os viajantes, né? Como de costume. Essa é uma prática muito comum nos viajantes. A gente procurou brasileiro, mas a gente só achou aqui, ó, Répteis do Asfalto e só. E agora tem 2 brasileiros, Répteis do Asfalto e o Choque pelo Mundo. Não que não tenha passado mais brasileiros, mas não colou o adesivo. É. Ah, aqui mais um, achei. Cadê? Aqui, ó. Motociclistas cariocas. Rio de Janeiro. Interrâneo. Parede completa agora com chupito. E a viagem no tempo já começa daqui da frente, ó os carros. Tudo antigo, estão bem preservados, né? Até a pintura. Isso é uma rural. Eu acho que é uma rural. Meu pai sempre fala sobre meu avô ter tido uma rural. Eu acho que é. Vou perguntar pra ele. Aqui na frente, ó. Costumava ser um posto de gasolina também, mas já está desativado, ó, e funciona só o motel. Vamos conhecer um pouquinho do motel. E esses são os quartos. Os quartos acomodam até 2 pessoas, então tem quarto com cama para uma pessoa e quarto para um casal. Para você ficar aqui individual custa $99, e se você ficar você mais uma pessoa, uma cama maior, custa $105. Então quer ter a experiência de ficar no moquinha, esse é o que você vai pagar. E conta a história de que o dono daqui, na década de 30, ele viajou pelo Kansas e viu um hotelzinho com esse formato, né, de ocas, acho que esse é o nome correto, e quis copiar, trazer pra cá. Mas o dono de lá tinha uma espécie de royalty sobre esse tipo de arquitetura. Então ele pagou pra ele em formato de royalties, que era o quê? Ele meio que copiou as tendinhas. Apesar de elas terem formato de oca, ele não quis dar esse nome, porque oca em inglês seria tipi e o nome é wigwam. Vocês veem, wigwam é tenda, é uma espécie de tenda. E ele não gostou do nome tipi e ele quis copiar wigwam, por isso que ele teve que pagar uma espécie de royalty. Então a cada minuto escutado no rádio, era uma coisa assim, o outro lá ganhava. E aí ele fez um hotel wigwam e ficaram esses quartinhos aqui, ó. Daqui a pouco eu vou passar ali pra mostrar. Ele vendeu depois, né, que a Interestadual passou. Aí as outras pessoas fizeram só o posto que tá aqui, ó, tá vendo? Depois que ele morreu,
A família dele comprou de volta, eu não sei se a pessoa que tá ali é da família, a gente pode até perguntar. E aí trouxe de volta, restaurou tudo e hoje continua, tá em operação, tem inclusive hóspedes ali, ó. São várias ocas, são vários chalés, sei lá como é que eles gostam de chamar isso. E cada um tem um carrinho na frente, muito legal. Tá vendo? Um carrinho antigo. E aqui são os quartos. Muitos carros antigos, olha que legal. Não sei se são funcionais, acredito que a maioria não. São várias tendinhas. Olha só que legal. Tem até um ali que é um motorhome. Deixa eu ver se ele tá aberto. Olha só que legal esse daqui. Um mini... Ih, é um motorhome Fusca. Caraca, esse daqui é muito maneiro. Olha isso. Que legal. Deixa eu ver se tá aberto aqui. É um Fusca. Ah, não tá aberto. Ah, não tá aberto. Deixa eu tentar filmar ele aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha só, cara, que legal. É uma cama. Deixa eu ver se dá pra pegar melhor daqui. Ah, daqui eu acho que vai dar pra ver. Olha que maneiro. Tem até uma cozinha ali, ó. Bacana. Não abra. Eu tentando abrir. Ai, olha. Já na frente do Wingman tem uma outra espécie de motelzinho. Mas esse é mais turístico, né? Mais pra pessoa vir conhecer. Porque não tem cliente. Ele tá fechado pra operação. Mas você vê que a cultura é forte, né? E pra fechar o dia, a gente tá seguindo a rota 66. Já tá anoitecendo, olha lá. O sol tá atrás das montanhas lá. Aqueles são nuvens? Ah, achei que era montanha. Aqui provavelmente já se pôs. E aqui é a rota 66, a gente tá seguindo. Já estamos mais ou menos entrando na metade do estado, assim, do Arizona. Já percorremos mais ou menos 30% dele, né? Na horizontal. E a gente tá indo para um ponto que são as flechas gêmeas, ou as flechas duplas. E essas flechas, elas aparecem no filme Forrest Gump. Ela aparece bem no cantinho, quase não dá pra notar. Mas quando ele passa correndo pelo Arizona, ele passa por lá, aqui pela rota 66. E costumava ser bem antigamente, né? Na época do início da rota 66, um ponto de troca. Então aqui tem muito essa cultura, né, indígena, e eu acho que esse era um pouco o comércio antigo. Era um ponto de troca, e as flechas foram colocadas lá para chamar a atenção, né, para simbolizar um ponto de troca. E elas foram inspiradas numa cidade que chama Dois Revólveres, ou Duas Armas, algo assim. E aí a pessoa pegou esse nome e colocou duas flechas, né, com essa inspiração. E aí as flechas, elas se mantêm lá, mas o ponto de troca mesmo, que era um espaço fechado, ele se acabou, né? Não foi conservado, não foi preservado. E aí foi muita gente lá, grafitou. Então a gente tá indo lá pra ver como é que tá atualmente. E a gente acha que vai chegar lá, faltam 18 minutos, não sei se vai ter aí luz natural. Tomara que dê tempo. Chegamos aqui e para nossa surpresa, olha isso. Uma tá no chão e a outra tá em pé. Caiu. Não sabemos se foi por causa dessa tempestade de vento que teve para essa região. Mas tá aqui no chão, ó. E como eu comentei, ali que era o ponto de troca. Tá vendo? Tá tudo abandonado. Sequer tem luz aqui, ó. Pobres flechinhas. Era um posto de gasolina também, porque ó, tem uma bomba ali. E aqui é o ponto de verdade de troca. Ó, tá realmente todo grafitado. Virou um ponto simbólico. Ó, puro grafite. Ah, olha as bombas aqui, ó. Ai, a galera bota adesivo aqui também. Um dia foi algo, hoje já é só
algo abandonado. É, foi. Ali tinha um café, ó. Não sei se a gente cola os adesivos aqui, porque... É. Olha quem tá aqui. Heisenberg, do Breaking Bad. Vamos ver ali se a gente encontra algum adesivo brasileiro aqui. Dá uma voltinha aí com a lanterna. Vamos ver. Não. Não. Também não. É isso aí, o Forrest Gump, ele corre ou aqui ou naquela outra pista, em uma dessas duas. Eu lembro tem alguns recortes hoje no YouTube, né? E ele passa aqui do lado. E aí ele tá correndo ali, na hora que ele tá ali, aí mostra as duas flechas. Que agora só tem uma. No próximo episódio, acordamos em Williams, aqui no nordeste mais ou menos do Arizona. Olha como acordou a cidade. Essa é a situação aí da nossa Rota 66. No Arizona, nevando muito. Bem devagarzinho. Acaba a cidade. Tem bastante coisas legais. Mas muita coisa fechada também.